Dois, um. Olá, amigos e amigas. Estamos de volta mais uma vez com a sala de imprensa da Associação dos Blogueiros de Política do Distrito Federal e em torno, a nossa ABBP. Sou Tony Duarte, estamos em conexão simultânea, ao vivo, pelo Facebook e pelo YouTube. E volto a pedir a você, caro amigo internauta, não se esqueça, mas não se esqueça mesmo de curtir as nossas páginas nas redes sociais. E você é muito importante para nós. E vamos que vamos, iniciando os nossos trabalhos nessa sexta-feira bonita, 22 de maio de 2020. Em Brasília, são exatamente 10 horas e 40 minutos. E falamos aqui diretamente da sala de imprensa da BDP e vamos conversar com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. O ministro já está no seu 5º mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, a sua terra natal. Foi ministro de Estado extraordinário, nomeado por Michel Temer para coordenar a equipe de transição para o governo de Jair Bolsonaro. Em seguida, se tornou ministro-chefe da Casa Civil e agora ministro da Cidadania. Olha um dado que eu julgo relevante. Desde o primeiro mandato como deputado federal, Onyx Lorenzoni é considerado um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. O homem é pesado, minha gente. E daqui a pouco a gente conversa com ele. Participam da nossa bancada de entrevistadores os colegas jornalistas Josiel Ferreira, Edgar Lisboa, Ricardo Calado, José Fernando Vilela, o nosso querido jornalista Sandro Gianelli, Cláudio Campos, Marcos Alexandre, Hamilton Silva, Jorge Antônio Poliglota, Aderivaldo Cardoso, Idovan Araújo, Milton Gonçalves e Francisco Gelielso. Também marcam presença os nossos companheiros jornalistas, assistentes, os quais aproveito para cumprimentar a todos. E no comando técnico dos nossos trabalhos, nas redes sociais, contamos aí com o apoio do nosso Marcos Alexandre e de José Fernando Vilela. Em Brasília, são exatamente 10 horas e 42 minutos. Estamos ao vivo pelo Facebook. E, a partir deste momento, vamos abrir uma linha direta com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que terá até 5 minutos para fazer assim uma breve exposição inicial sobre os importantes programas sociais tocados neste momento de pandemia pelo ministério que ele comanda. Bom dia, ministro. Bom dia, Tony. Bom dia a todos. É uma satisfação poder conversar com todos vocês, tirar dúvidas e ajudar quem está lá do outro lado, né, na ponta da linha, para poder entender não apenas as questões que envolvem o Ministério da Cidadania, mas também numa conversa mais ampla, né, sobre a trajetória aí do governo Bolsonaro. Mas eu queria começar dizendo o seguinte: o presidente Bolsonaro foi o primeiro grande gestor no Brasil e em boa parte da América que chamou atenção para uma palavra muito importante, que é equilíbrio. E por que ele falava isso, fala isso? Porque ele deu todas as condições que o Ministério da Saúde pudesse equipar os nossos hospitais, melhorar a condição de atendimento do SUS, poder montar toda essa estrutura para que o Brasil, um país continental, pudesse fazer o enfrentamento dessa pandemia, que ali no início de janeiro ninguém imaginava que ia chegar e se espalhar pelo mundo da forma como isso aconteceu. E, por outro lado, o presidente Bolsonaro lembrou sempre de que nós tínhamos que olhar para o todo. E este todo são aqueles brasileiros e brasileiras que se contam aos milhões, que muitas vezes trabalham de dia para poder levar comida à noite para sua casa. E ele sempre chamou a atenção de que os gestores estaduais e municipais
deveriam buscar esse complexo equilíbrio, e a gente sempre reconheceu isso, porque a fome, a miséria e o desemprego na América Latina, ao longo da última década, matou muito mais do que qualquer pandemia. Portanto, ou qualquer epidemia das que aconteceram anteriormente. O Brasil, que nós herdamos, era um país com muitos problemas, talvez o maior problema deles, a falta de crença de que o Brasil pudesse dar certo. E nós trabalhamos muito no ano passado para recuperar a confiança interna e a confiança externa. Quando nós iniciamos, eu vou lembrar, em fevereiro de 2018, eu levei o presidente ao Japão, então candidato, né, Jair Bolsonaro, ao Japão, à Coreia, Taiwan, para ver educação, tecnologia e inovação. E o quanto esses 3 pilares são fundamentais no caminho da prosperidade das nações. Isso teve um efeito tão importante, tão forte, que o plano de governo do presidente Bolsonaro tinha 3 grandes eixos: o constitucional, o eficiente e o solidário. E o fraterno, que é o solidário. E o presidente, quando nós estávamos lá nesses países, dizia: como é difícil ser recebido fora do Brasil com o manto da desconfiança. Isso era fevereiro de 2018. Ao final do ano passado, no final de novembro, nós estivemos juntos na China, nos Emirados Árabes, e o que a gente ouvia? A gente via que a China, os Emirados Árabes e outros países confiavam no Brasil, acreditavam e acreditam no Brasil, e nós recuperamos, então, tanto a confiança interna quanto a confiança externa. Colocamos o Brasil nos trilhos no ano passado, geramos mais de 1 milhão de empregos, conseguimos mudar algo que foi secular no Brasil, ou seja, o cidadão, diante da autoridade pública, ele só era rei na hora da eleição, depois ele era súdito por 4 anos, e a Lei de Liberdade Econômica mudou esse conceito. Hoje, o cidadão brasileiro, diante da autoridade pública, ele tem razão até que a autoridade pública prove o contrário. Isso é uma das bases fundamentais na qual se organizou o grande irmão do Norte, os Estados Unidos. E imagine enfrentar a situação que nós enfrentamos hoje no Brasil se nós não tivéssemos feito a reforma previdenciária do ano passado, que foi a maior reforma previdenciária feita de uma única vez, tanto em profundidade quanto em impacto fiscal do mundo ocidental. Então, hoje, o Brasil tem condição de enfrentar essa crise. Numa conversa que tive com a ministra Tereza Cristina na semana passada, eu fiquei sabendo que no mês mais grave da crise no Brasil, da pandemia, que foi o mês de abril, o Brasil bateu o recorde de exportação de grãos. O maior volume de grãos exportados pelo Brasil foi em abril de 2017, com 12,3 milhões de toneladas. E nós fechamos o abril de 2020 com 13,7 milhões de toneladas. Então, o Brasil vai vencer esse episódio. Essa visão do todo que o presidente manifestou, apanhou muito porque fez isso, mas ele estava certo e cada vez os brasileiros se dão conta de que o presidente tinha olhado com aquele olhar apaixonado que ele tem pelo Brasil e com o senso de missão de servir o povo brasileiro e não como governos que passaram, que serviram da sociedade brasileira. Acho que a abertura é essa. Muito bem. São 10h49. Falamos de Brasília por videoconferência da sala de imprensa ABBP, seguindo todas as normas da OMS, Organização Mundial de Saúde. Estamos todos em home office. A partir de agora, vamos abrir a palavra aos colegas jornalistas e vamos iniciar essa conversa com o ministro pelo jornalista Josiel Ferreira. Bom dia, Excelência, ministro Onyx. É um prazer recebê-lo aqui na ABBP. Muito obrigado por ter nos recebido. Ministro, parabéns. Nós
estamos acompanhando aí uma operação da Polícia Federal com relação ao auxílio, né, nessa pandemia que nós estamos sofrendo, o Brasil todo. Ocorre muitas fraudes nas concessões do auxílio emergencial, né? Qual o percentual? Gostaria de saber do senhor. Nós tivemos um caso agora onde o nome e o CPF do filho de um apresentador da Rede Globo, Bonner, né, foi usado em golpe para fraudar o auxílio emergencial. Então, gostaria de saber do senhor como o governo está trabalhando. Vocês têm margens, por exemplo, percentual de quantas fraudes estão acontecendo, pessoas se apropriando de um valor que não é para eles, e sim para aqueles que precisam, né? Aqueles que necessitam. Então, eu queria saber do senhor, né, com relação a essa pergunta. Josiel, do Tudo OK Notícias. Josiel, primeiro, também parabéns pelo trabalho que tu faz, eu acompanho aí o trabalho que tu desenvolve, é uma satisfação estar aqui e poder responder. Eu só quero comentar com todos vocês de que essa rede de proteção que foi determinado pelo presidente Bolsonaro, que fosse coordenado pelo Ministério da Cidadania, ela tinha como foco os informais e os invisíveis, além dos muito vulneráveis, que são aqueles que estão no Bolsa Família. Nós recebemos a lei, que foi votada no Parlamento, e a missão do presidente, no dia 13 de abril. E no dia 13 de abril nós estávamos em torno dessa mesa, iniciamos os debates, naquele final de semana nós avançamos, e 4 dias depois, no dia 7 de abril, a gente, muito apreensivo, mas com muita coragem e determinação, lançou o aplicativo da Caixa e escolhemos esse meio, o meio digital, e trabalhamos com as operadoras para que elas permitissem que as pessoas que não tinham crédito, que têm os pré-pagos, pudessem não apenas acessar, como pudessem trafegar dentro do aplicativo. Conversamos com a Febraban para que não houvesse nenhum desconto das contas e queriam receber o auxílio para preservar o poder de compra das pessoas, e chegamos a um número extraordinário. Nós processamos 112 milhões de CPFs ao longo desses últimos 40 e poucos dias, alguns lotes com mais de 30 bilhões de combinações, num trabalho extraordinário feito pela Dataprev, e conseguimos atender uma Argentina e meia, porque são 59 milhões de pessoas. Nós estamos, nesse momento, ao longo do dia de hoje, eu devo receber da Dataprev os 5 milhões que se inscreveram no aplicativo, quer como nova inscrição, ou quer como atualização ou revisão de cadastramento, a partir do dia 1º de maio, e nós organizamos os depósitos da segunda parcela do Bolsa Família, da segunda parcela do auxílio emergencial e do último grupo daqueles inscritos entre 23 e 30 de abril, de tal forma que são 59 milhões de pessoas distribuídas em aproximadamente 2 semanas para crédito, 4 semanas para saque, e, graças a Deus, não temos mais aquela situação de filas intermináveis e conflituosas nas agências da Caixa. Eu quero aqui parabenizar a todo o grupo técnico e os servidores da Caixa Federal. Agora, indo direto à tua pergunta, nós tivemos aqui o cuidado desde o início, só lembrar, né? Naquele final de semana de 4 e 5, nós tivemos um volume impressionante de sites, mais de 1.000 sites, tentando capturar a informação das pessoas. Lamentavelmente, apesar da ação da Polícia Federal, nós tivemos, naquele final de semana, 174 mil brasileiros que forneceram todos os seus dados para potenciais fraudadores. Nós temos um acordo de cooperação com o Ministério da Justiça e com a Polícia Federal, que fazemos um monitoramento. Nós também utilizamos a inteligência, a TI da Controladoria Geral da União. A Caixa reforçou o seu sistema de combate ao hackeamento. Mas, é claro,
lamentavelmente, eu vou usar uma expressão espanhola, echa la ley, echa la trampa, né? Que é muito conhecido lá no sul do Brasil, pela nossa fronteira lá terrestre, né, com a Argentina e com o Uruguai. E, lamentavelmente, nós tivemos episódios. Nós temos aí já um conjunto de inquéritos abertos, são em torno de 300 inquéritos que a Polícia Federal tem nesse momento. Foram 2 prisões em flagrantes. Nós enviamos já, de grupo de fraudadores, 3 situações bem fundamentadas enviadas aqui pelo Ministério da Cidadania para a Polícia Federal, e a Caixa Federal mandou 2. Nós temos vários filtros. Agora, num volume onde nós processamos 112 milhões de CPFs, eu confesso, José, que é quase impossível, né? Vou lembrar aqui, por exemplo, o caso dos presidiários, né? Nós chegamos num final de semana que nós tínhamos 75 mil aptos. Aí, quando nós cruzamos lá com as bases de dados do DEPEN, nós conseguimos bloquear. Depois veio um comando onde nós tínhamos que pagar para quem está no sistema aberto, apesar da condenação. E aí nós tivemos que refazer toda a nossa esteira de procura aqui. Mas a gente vem com muita diligência, com muita humildade também. Eu brinco sempre que a primeira versão do aplicativo era pouco melhor que um Fusca, né? A gente sabe como era o Fuca. Depois a gente evoluiu para um sedã já automático, e agora a gente tem quase uma SUV, né? Um SUV aí na última versão. Mas a gente aprendeu muito com isso, mas também ensinou para o mundo, né? Os americanos estão, nesse momento, recebendo cheque em casa que leva, em média, na melhor das hipóteses, uma semana para descontar, e, na média, mais de 10 dias para fazer o desconto daquele cheque. Então, tanto o Banco Mundial quanto o BIRD já procuraram aqui o Ministério da Cidadania, a própria ONU, eles estão muito impressionados com o que a gente está fazendo aqui. Mas, de qualquer maneira, claro, somos humanos, reconhecemos que temos falhas, procuramos corrigir, e o processo tem uma característica, como ele é autodeclaratório, a gente tem que acreditar que ali está a verdade. E só para fechar a resposta, José, são desses 112 milhões de pessoas, em torno de 33 milhões de pessoas não tinham direito. E muitos tentaram, claro, muitos sem o conhecimento, mas uma boa parte fez aquilo que, aí eu vou usar uma expressão gaúcha, que é a tenteada é livre, né? O cara faz a tentativa para ver se passa. E a maioria não passou, mas a gente teve dificuldade, sim. Muito bem. Vamos seguindo. Essa é uma entrevista com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Lembrando que na próxima semana, dia 28, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui entrevistando o senador da República, Isalci Lucas, ele que é do PSDB, é brasiliense, portanto, no próximo dia 28. Mas nós vamos seguindo aqui, abrindo a palavra para o Edgar Lisboa, que também é conterrâneo do ministro, é do Rio Grande do Sul, ele que é decano do jornalismo brasileiro. Edgar, é com você. Microfone, Edgar, por favor. Muito bem, Edgar. Ministro Onyx Lorenzoni, um prazer enorme recebê-lo na sala BBP. E o senhor é uma força política incontestável, principalmente no Rio Grande do Sul, com a maior votação do Estado. Analistas políticos dizem a todo momento que o senhor está sempre entre os candidatos com chances ao Palácio Piratini. Eu queria lhe perguntar se o senhor pensa em disputar o governo no Rio Grande do Sul e, como apoiador da primeira hora, aquela hora difícil e que poucos acreditavam na vitória de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, o senhor conseguiu puxar importantes grupos parlamentares para apoio ao atual presidente, como foi naquela primeira noite, naquela reunião que o senhor fez, e levou 100 deputados ao apoio inicial do presidente. Uma façanha que ninguém esquece, tenho certeza, no governo.
O senhor conta com o apoio de Bolsonaro à sua candidatura ao governo gaúcho, caso isso ocorra, na sua opinião? Bom, Edgar, primeiro, muito prazer de te rever, te ver tão bem, né? E fico feliz aí de poder responder os teus questionamentos, que é um amigo de muitos anos, que eu te conheci como jornalista, acompanhava o teu trabalho e depois pude conviver aí nessa lida, né, do processo político lá no Rio Grande, depois aqui em Brasília. Tu é uma pessoa que eu tenho profundo respeito, profunda admiração pela tua postura democrática e absolutamente ética. Tu é daqueles profissionais que respeita, inclusive quando tu pensa diferente da pessoa. Então, eu quero aqui render esse reconhecimento, a minha homenagem a essa lenda do jornalismo gaúcho brasileiro que se chama Edgar Lisboa. Então, para mim é uma honra te rever e te ouvir. Bom, claro, o sonho de um dia governar o Rio Grande é algo que eu carrego no meu coração, né? Mas, assim como em 2018, eu sou um cara de muita fé, né? Eu sou evangélico, sou muito agarrado com Deus e proclamo isso publicamente, né? E Deus me tirou da eleição lá do Rio Grande do Sul, do ponto de vista do Poder Executivo, em 2017, maio de 2017, foi o momento em que o presidente Bolsonaro e eu, hoje presidente, na época deputado, tivemos uma conversa que foi definitiva, né? E eu me lembro quando eu fui comunicar, eu era secretário-geral do DEM, inclusive renunciei à secretaria, levei ao presidente, na época era o senador Agripino, e disse que ia apoiar o deputado Bolsonaro. E ele disse para mim, mas por que tu vai fazer isso? Eu disse, primeiro, porque eu cansei de apoiar Tucano. Segundo, porque eu cansei da velha política. E terceiro, porque eu quero alguém que eu acredite, que fale a verdade, que honre a palavra empenhada. E eu sabia que tudo isso, da minha longa relação com o então deputado Jair Bolsonaro, era a forma como ele se conduzia. E, graças a Deus, né, deu certo. Eu lembro que uma semana, um pouquinho mais depois daquele atentado do dia 6 de setembro, nós fizemos uma reunião num hotel em São Paulo, era o comando da campanha, e às vezes eu brinco com isso, com ele, né, e lembrando a turma que estava lá, o Paulo Guedes, o Abraão, nós éramos 14 pessoas contando os 3 filhos dele. Era todo o staff da campanha presidencial do Jair Bolsonaro. Então, quando eu olho para trás, eu me lembro que ali foi Deus, viu, que ele escolheu o versículo bíblico, o João 8,32, né? Eu não sei se foi o Bolsonaro, acho que foi o chefe lá que colocou lá na cabeça e no coração dele, mas com base na verdade, na coragem pessoal dele, defender valores que a sociedade brasileira queria ver e principalmente combater, né, tudo aquilo que aconteceu antes, né, que nos desonrou tanto, que manchou a imagem do Brasil. Nós acabamos chegando. Então, às vezes ele me pergunta e eu digo, meu amigo, primeiro é Deus e depois é tu, né? Então Deus vai tomar a decisão e tu vai dizer se eu vou para lá ou vou para cá, porque a minha relação de lealdade e amizade com ele é absoluta, né? Edgar, tu conhece isso, sabe disso. Tem uma história muito interessante, né? Naquele maio de 2017, nós fomos para o gabinete dele, ele já tinha conversado comigo antes, eu disse, não, vamos conversar. Aí conversamos, eu falei um monte de coisa, ele falou, e ele disse, tá, Gauchão, ele me chama de Gauchão até hoje, né? Tá, Gauchão, tu vai me ajudar ou não vai? Aí eu disse para ele, vou. Aí ele abriu um sorrisão, estendi a mão para ele e disse, bom, cara, então agora é do jeito gaúcho. Eu estou contigo para matar ou morrer até o fim. Né? É aquela expressão que a gente usa lá no Rio Grande de fechar uma parceria para ser. Aí, depois que nós saímos dessa reunião lá em setembro, a gente foi visitá-lo no Einstein, né? E aí estava o Paulo Guedes, estava o Abraão, o irmão do Abraão, o Arthur, eu, o Flávio, o Eduardo, estava o Carlos. E aí ele olhou, estava lendo um negócio, baixou os óculos, estava na cama lá, cheio de estupro. Ele olhou para mim e disse, seu, né, filha daquilo, né, daquele jeitão, né, dele. Ele disse, pô, eu não sabia
que no nosso acordo a minha parte era de morrer, pô, né? Então, claro, o acordo era estou junto contigo para matar ou morrer. Eu disse, pô, eu não sabia que a minha parte era essa. Eu disse, não, vira a boca para lá, né? Claro que não, né? E, bom, é isso. Sobre a tua resposta objetivamente, vai depender muito do que o presidente Bolsonaro decidir fazer lá no ano de 2021, né? E, bom, claro, está no coração, mas eu tenho um compromisso, né? E eu sou parte de um time, como na abertura, né? O Tony falou, eu fui o ministro da transição, depois fiquei na Casa Civil, fiz a reforma da Previdência ainda, com a articulação política sob a minha responsabilidade, depois veio o general Ramos para me ajudar, para nos ajudar. Depois, no início do ano, ele resolveu fazer uma nova configuração, tirou a camiseta 5, lá na Casa Civil, tu sabe, né, Edgar? É dar chutão para fora, né? É tirar a bola de dentro da área, e de vez em quando a gente arma a jogada lá para o ministro que é centroavante fazer gol, né? E aí ele me deu uma outra camiseta, né, que é a camiseta 8, 9, 10, 11, não sei, da cidadania. E hoje eu tenho essa missão aqui, né? Volto para o chefe lá de cima, acho que era para cumprir isso aqui, de poder organizar essa imensa rede de proteção que a gente conseguiu fazer aqui e que eu acho que vai atender mais ou menos 64 milhões de pessoas até o final da semana que vem, né? Nós vamos agregar essas que estão em análise hoje. Então, eu me sinto compromissado com o projeto, eu sou do time Bolsonaro, eu digo sempre, a camiseta que ele me der, eu visto com orgulho e vou jogar o jogo. Obrigado, ministro. Até o Palácio Piratini, então. Muito bem. São 11h06 em Brasília. Essa é a sala de imprensa da ABDP. Vamos com o veterano jornalista Ricardo Calado. Ministro, bom dia. Ricardo Calado, do portal Blog do Calado. Ministro, eu vou pegar o gancho que o senhor falou agora sobre essa enorme rede de proteção. A gente vê famílias hoje passando dificuldade, pessoas que não podem trabalhar porque estão impedidas por decretos estaduais ou municipais, pessoas que vão ficar desempregadas ou que já estão desempregadas. A gente deve entrar, não só o país, mas o mundo inteiro, numa recessão. Teve um aporte essa semana no Ministério de cerca de 90 bilhões de reais para custear o auxílio emergencial. O governo estuda ampliar esse auxílio emergencial além dos 3 meses previstos? Essa é a minha pergunta, ministro. Bom dia. Bom dia, Calado. Prazer em te ver e te ouvir. Bom, essa grande rede de proteção que foi montada não é só aqui, não, né? Aqui está a Bolsa Família, mais vulneráveis, e os informais invisíveis. Quando a gente começou, a gente achava que eram, segundo os estudos aí de FGV, IPEA e outros organismos, que o Brasil tinha de 6 a 10 milhões de invisíveis, né? Nós já estamos para quase 24 milhões que a gente encontrou. E hoje nós temos bancarizados mais de 30 milhões de pessoas que têm conta na Caixa. A gente tem o CPF, o CEP, a composição familiar, qual é a atividade. E depois que passar esse processo, nós já estamos trabalhando aqui na formulação. Hoje à tarde nós vamos trabalhar exatamente sobre isso. A gente já está preparando programas aí que vão do microcrédito, treinamento, estímulo ao empreendedorismo, para que essas famílias que agora a gente encontrou, o governo Bolsonaro encontrou, a gente possa dar condições que elas possam prosperar, né? Melhorar a sua condição de vida. Por outro lado, nós temos o BEM, né? Que é o benefício emergencial, que está lá na economia, que pega a turma de contrato de trabalho assinado, que tem o potencial para ajudar 24 milhões de pessoas. Ele é muito parecido com o auxílio emergencial e ele já garantiu mais de 8 milhões de empregos no Brasil, né? Então, enquanto muitos países há uma destruição, né, do tecido social na área do trabalho, aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro montou lá na economia uma outra rede de proteção que é super importante.
Então, se a gente ainda for lá para o BPC, para benefício previdenciário, toda essa estrutura vai estar atendendo, Calado, 119 milhões de pessoas, quer dizer, mais da metade da população do Brasil. Então, esse é um super esforço. O Brasil conseguiu, ano passado, né, ter um ótimo desempenho fiscal, né? Nós conseguimos reduzir, inclusive, o nosso déficit primário. Nós tivemos, no ano passado, a reforma que nos deu uma folga. Opa, voltou, ministro. Permitiu que a gente pudesse agora enfrentar esse momento com essas medidas. Agora, é evidente, nós tivemos uma situação de quase histeria no Brasil, na medida em que prefeitos com cidades a 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros, no caso de Covid, fecharam completamente as suas cidades, o que era, sem dúvida nenhuma, um absurdo, né? Mas, lamentavelmente, nós convivemos com isso, né? E nós estamos trabalhando aqui, ainda não temos o comando para trabalhar para além dos 3 parcelas do auxílio emergencial. Já tem manifestações do ministro Paulo Guedes, eu vou conversar com ele neste final de semana, pessoalmente, vou visitá-lo exatamente para tratar desse assunto, mas ainda não temos um comando e já vamos a 150 bilhões para fazer o atendimento dessas 3 parcelas. Muito bem. Nós vamos com o jornalista Fred Lima. Ministro, bom dia, um prazer imenso tê-lo aqui conosco na BBP. A minha pergunta é: a pobreza tende a crescer bastante por conta da crise do Covid-19. Sendo assim, existe algum projeto do governo para expandir o Bolsa Família pós-pandemia? Bom, na verdade, o Bolsa Família ele tem hoje o seu maior volume de pessoas atendidas, são 14.274.000 famílias. Chegamos aí a 19 milhões de pessoas que são diretamente impactadas, né? E se a gente multiplica, né, pelo fator 2,1, a gente vai aí, né, a mais de 60 milhões de pessoas nesse processo que são impactadas. Mas o Bolsa Família, na verdade, precisa de focalização. A gente vem ouvindo aí vários especialistas exatamente para preparar para o futuro próximo um programa muito mais robusto na promoção e na melhoria da condição de vida das pessoas, né? Nós estamos preocupados com isso. Eu, desde que cheguei aqui, a gente veio com essa missão de poder melhorar o desempenho do Bolsa Família, focalizando para os mais vulneráveis. E, como eu te disse na resposta anterior, que eu estava falando, acho que lá para o Casado, nós temos hoje algo em torno de 30, 35 milhões de pessoas que vão estar bancarizadas, e dessas, algo em torno de 24, ou talvez um pouco mais, milhões, são os famosos informais, que são os que vão sentir mais o problema que a gente vai enfrentar agora na saída do Covid. Tu tem razão, tem toda a razão. E a gente já está trabalhando para direcionar para esse grupamento, nós estamos falando aí de 24, 25 milhões de pessoas, um microcrédito, talvez com um rito bem simplificado de liberação. Então, essa é uma das ideias, né? Sai do auxílio emergencial, se trabalha com acesso a microcrédito, porque aí a economia volta a rodar e ele tem como comprar, seja lá o que ele venda, seja lá como ele presta o serviço dele, um novo equipamento que melhora a forma dele trabalhar, seja ele um jardineiro, seja ele alguém que vende refrigerante, né, ou cerveja em grandes eventos, ou seja, tem uma rede imensa, faz acarajé de um lado, né, faz pastel do outro, cachorro-quente do outro, quer dizer, são milhões de pessoas que têm esse tipo de atividade e que, podendo estar bancarizado e ter o acesso ao microcrédito simplificado, a gente já amplia essa rede do Bolsa para mais ou menos, sim, são 20 milhões lá, com mais 25, 45 milhões de pessoas. Tu há de convir comigo que já é algo que ajuda na retomada do processo econômico. Muito bem. Nós vamos com o jornalista José Fernando Vilela. Bom dia, ministro. José Fernando Vilela, do portal Expressão Brasiliense. Para nós é uma honra estar recebendo
o senhor aqui na nossa sala de imprensa. Bem, o Edgar citou aí que o senhor foi um dos grandes responsáveis por fazer uma mobilização em levar deputados para apoiar o governo Bolsonaro. O senhor foi um dos grandes articuladores aí no começo do governo, em compor ali uma grande aliança ali no Congresso, e agora, como o senhor disse, o senhor passou a vestir uma outra camisa, né? Então, muito se especula nos bastidores que a sua saída ocasionou um certo distanciamento do Congresso em relação ao governo Bolsonaro. Eu queria saber a opinião do político hoje, né? Se, na sua visão, realmente há esse distanciamento do Congresso, ou o governo Bolsonaro está agindo bem ali com o Congresso, está se relacionando bem? Obrigado. Bom, primeiro, prazer em te rever aí, muito obrigado pela pergunta, Guilherme. E dizer o seguinte, o governo Bolsonaro vem de um processo disruptivo, né, da sociedade brasileira, com tudo aquilo que era a estrutura de poder que o Brasil conheceu por mais de 30 anos. Aí me valeu um pouco do nosso amigo Edgar Lisboa, né, que conhece bem e está na lida aí há mais de 50 anos no jornalismo político. O Brasil construiu aí relações muito complexas e muito danosas, né, na relação entre o poder executivo e o poder legislativo. O famoso presidencialismo de coalizão, que começa assim já com uma característica mais problemática, para dizer o mínimo, nos governos Fernando Henrique, depois vai ao paroxismo no mensalão do primeiro mandato do presidente Lula, e depois, como lá na publicidade já não dava mais para caminhar, né? Marcos Valério preso, ação penal 470, aí o PT, com Lula / Dilma e todo o seu grupo, cria a alternativa da Petrobras. E aí que eu vou lembrar um fato histórico. Na CPI dos Correios, que foi a que fez a investigação mesmo, eu apresentei vários requerimentos para trazer o presidente da Petrobras à época, e na época já é falecido, um ex-presidente da Petrobras, que quando a coisa começou a chegar perto, quando estourou aquele escândalo daquela empresa lá da Bahia, que tinha dado um Land Rover, lembra? Para o Paulinho, né? Paulinho não, para o Silvinho e Silvio Pereira, lembra do Land Rover? Da GDK, para que a gente relembre um pouquinho, que faz muito tempo já, a GDK era um dermatologista fazendo uma cirurgia de fratura de fêmur, só para a gente entender qual é o contrato que a GDK ganhou e por que o Silvinho Pereira ganhou na Petrobras, depois ganhou o Jipinho, aquele, né? O Land Rover. Né? E ali chamou muito a atenção e a gente tentou trazer. E logo depois desse episódio, da denúncia, que eu lembro que foi feita na época pelo hoje prefeito de Salvador, Assemineto, o então presidente, José Eduardo Dutra, era presidente da Petrobras, ele deixou de ser presidente na época da 7ª petroleira do mundo para ser secretário municipal em Aracaju. Com todo o respeito que Aracaju merece, a gente sabe que esse mergulho tinha outras razões. Depois o Petrolão provou, né? E aí eu me lembro de uma entrevista com alguns jornalistas pós a CPI dos Correios, me perguntaram se o esquema de corrupção tinha sido debelado. E eu disse que o esquema forte estava na Petrobras e que o mensalão era coisa de trombadinha, mas que o governo Lula tinha feito todo o esforço com a sua base, que era gigantesca naquela época, para impedir que a nossa investigação evoluísse para a Petrobras. Depois, o que aconteceu depois prova que a gente estava certo. Por que eu trago isso de volta, Vilela? Porque esse era o perfil. Né? O Petrolão explicou bem para o Brasil. Né? E o Brasil queria uma ruptura com isso. Por isso, né, como eu digo sempre, né, o mais improvável dos deputados virar presidente, né? Porque poucos acreditavam. E o momento brasileiro, quando trouxe isso para as relações entre o poder executivo e o poder legislativo, foi muito difícil no primeiro ano. A reforma da Previdência, nós suamos muito para poder
fazer sem voltar para o jogo antigo. E eu acho o seguinte, acho que as relações foram amadurecendo. O Congresso entendeu que não ia nunca mais, no governo Bolsonaro, repetir aquele processo, né, de porteira fechada, de ministério loteado para fazer o que quisesse, né? O presidente montou um ministério e tem um volume. Muita gente diz, já trocou 8 ministros. Sim, mas todo mundo esqueceu que o Fernando Henrique trocou 70 ministros. O Lula trocou 90. E a Dilma, eu acho que uns 60 ou 70 também. Então, o presidente trocou bem pouquinha gente, né? E alguns ele nem tirou do governo, como no meu caso, deu outra camisa para jogar no time, né? Então, o presidente construiu um modelo que teve o primeiro ano de adaptação do Congresso e eu acho que começa a sedimentar. Agora, é da natureza um governo que faz a disrupção, a ruptura com o modelo que vigiu em todos os poderes nos últimos 40 anos, é claro que isso estabelece dificuldades nessa relação. Então, a gente vive momentos de mais ou menos tensionamento, exatamente porque é um governo que está fazendo uma modificação nas relações, no velho e bom check and balance, né? Ou seja, naquele sistema de peso e contrapeso, onde a gente divide em 3 poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, os poderes da República. Então, eu leio como está se assentando, está se consolidando um modelo que a gente inaugurou lá em janeiro de 2019 e, claro, não vai romper com 40 anos em 2 anos, né? Isso é um processo que nós estamos no meio dele. Muito bem. Essa é uma entrevista com o ministro Onyx Lorenzoni, em Brasília. São 11h21. Vamos agora com o nosso companheiro Aderivaldo Cardoso. Fale, jornalista. Bom dia, ministro Aderivaldo Cardoso, do blog Policiamento Inteligente. Parabéns pelo importante papel que o senhor exerce no governo hoje, tanto na Casa Civil quanto no Ministério hoje. É um prazer estar aqui podendo entrevistá-lo. Ministro, nós temos hoje o crédito emergencial voltado para os necessitados, informais e invisíveis, que necessitam, e temos também, hoje, nesse processo de crédito, alguns problemas que ainda precisam ser analisados. Por exemplo, na nossa página, nós sempre estamos divulgando os trabalhos, divulgando como essas pessoas podem sanar alguns problemas ou como elas podem chegar a esse crédito emergencial. E temos um feedback onde algumas reclamam com relação a dados inconclusivos, a caso de mortes, que as pessoas elas vão lá e consta como se elas estivessem mortas e não... E de que maneira essas pessoas que hoje ficaram de fora por esses dados inconclusivos ou por golpes, de repente elas entraram nesses golpes, foram utilizados CPFs, elas já como se tivessem recebido, é possível sanar esse problema hoje? Essas pessoas estão de fora desse processo devido a esses problemas. Bom, primeiro, excelente pergunta, muito obrigado. Nós estamos concluindo, eu espero, né, hoje à tarde, que a gente chama de esteira de contestação, que é exatamente o que tu está trazendo. Ou seja, a gente vai abrir um espaço específico no nosso site, nós vamos colocar também um serviço telefônico à disposição das pessoas e a gente está trabalhando para que nos municípios mais distantes, ou seja, no Brasil todo, que os CRAS, que o Sistema Único de Assistência Social, que é o sistema assemelhado ao SUS e que é cofinanciado pelo governo federal, e aqui fica a informação, no dia 8 de maio, nós enviamos para os 5.500 municípios brasileiros, nós enviamos aí 600 milhões de reais e estamos enviando no dia 8 de junho agora mais 600 milhões. Ou seja, é 1 bilhão e 200 milhões de reais para que os municípios possam colocar o seu centro de referência assistência social em atuação. Além disso, nós colocamos mais 1 bilhão em EPIs,
compra de alimentos para as entidades, então orfanatos, asilos, e também abrigamento de morador de rua. Então, é um grande esforço que o governo está fazendo, são 2.230 bilhões que estão chegando nos nossos municípios. Então, nós vamos também pedir para que os centros de referência social possam refazer o cadastramento das pessoas, possam entrar nessa esteira de contestação, que ela vai ser muito ágil, porque vai ser com os funcionários daqui, para que a gente faça a revisão, mande para a DataPrev e encontre as pessoas. Até para, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui, marido e esposa, né, tem um casal, tem 1 ou 2 filhos, se separam, o marido se apressou, fez o registro, o marido levou o dinheiro, a mulher não levou. E ela que está com as crianças. Esse caso, perfeito. Então, além disso, né, por exemplo, nós temos, às vezes, um familiar da composição familiar que está recebendo aposentadoria, né? E aí trava. Mas aí tem que ver que tem lá um maior de 20 anos, de 18 anos, que tem 20, 25 anos, que está trabalhando, perdeu um emprego, está sem emprego há 3, 4 meses, ele tem direito. Então, não pode travar porque o seu avô ou a sua avó recebe a sua aposentadoria. Então, a gente precisa dar um tratamento mais refinado. Fechando a resposta, nós resolvemos tratar massivamente para poder chegar desses 59 milhões que nós chegamos rápido, e agora nós vamos tratar com mais detalhamento, caso a caso, porque a ordem do presidente é o seguinte: quem for habilitado vai receber as 3 parcelas, independente se nós for encontrar ele lá no dia 1º de julho. Até o dia 2 de julho, pela lei, o site, o aplicativo da Caixa está no ar para captar as pessoas, mas as 3 parcelas estão garantidas a todos. Muito bem. Lembramos aos companheiros da bancada da sala da imprensa que a deadline do ministro vai até 11h35, tá certo? São 11h26. Nós vamos rapidamente com o Marcos Alexandre e a gente pede aos companheiros que sejam econômicos, objetivos em suas perguntas, para que a gente possa botar o maior número de pessoas. Tony, o entrevistado também, né? Como é que é? O entrevistado também, ele vai cooperar dando resposta mais curta. Isso também. Vamos lá, Marcos. É com você, Bom dia, Marcos. ministro. Eu sou Marcos Alexandre, sou apresentador do programa Imparcial e também editor-chefe do blog do Alexandre. É um prazer estar fazendo parte, uma honra com o senhor nessa sala de imprensa. Ministro, o senhor é conhecido pela sua poder de articulação, com mais de 2 décadas na vida pública e conhece de perto o Congresso Nacional. Vou ser direto na pergunta com o senhor. Bolsonaro, em sua campanha em 2017 e 2018, ele foi muito contra a articulação, contra, em si, a velha política do toma lá da cá. Nós sabemos que no presidencialismo de colisão isso é meio complicado. Pergunta direta, ministro. O toma lá da cá, ele está de volta no Palácio, dentro do contexto da opinião pública de uma parte, ou ele nunca saiu de lá? Não, ele não está lá de jeito nenhum. O que ocorre, né? Os ministérios foram montados com absoluta independência dos ministros, na formatação das suas equipes, na composição dos times, das mais variadas ou secretarias, ou diretorias, ou órgãos, né? Que vários ministérios têm muitos órgãos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O conceito do governo Bolsonaro é no sentido de servir a sociedade brasileira e não servir dela. Então, em todo o processo, sempre foi uma preocupação. Nós estamos entrando no 17º mês sem nenhum caso de corrupção no governo. Nós vamos ficar assim até o fim do segundo mandato do presidente Bolsonaro. Então, isso para nós todos é um valor muito importante e a gente luta muito, né? Agora, o exemplo, o Rogério Marinho. Rogério Marinho perdeu a eleição, estava aqui em Brasília, Paulo Guedes nem sabia que era Rogério Marinho, a Bia Kiss, aqui de Brasília, que conhecia o trabalho dele, levou ele até o Paulo Guedes, conversaram, e o Paulo Guedes chamou ele para ser secretário de Previdência e Trabalho. Olha que belíssimo desempenho teve o Rogério Marinho no ano passado, e esse ano o presidente Bolsonaro pensou ele, deu a camiseta, botou ele lá no MDR. Então,
não é porque tenha uma vida pública ou porque foi indicado por algum político, e a Bia Kicis fez a indicação de um ex-político, de um ex-deputado, foi brilhante e é muito competente, vai fazer um grande trabalho lá no MDR, que é o problema. O problema é que conceito tem o governo. E se tu voltares lá no programa de governo do presidente, que foi super criticado quando a gente lançou, a coordenação e a preparação e a formatação dele foi o hoje ministro da Educação, o Abraão, e eu que fizemos, né? Inclusive foi feito no laptop do Abraão Weintraub, porque a gente não queria que vazasse, né? Então tinha só um ponto para colocar. O ministro Paulo Guedes, com as suas equipes na área de economia, e outras pessoas nos ajudaram a montar o programa, né, de governo do presidente Bolsonaro, e lá o combate à corrupção perpassa todos os ministérios. Nós montamos muitos mecanismos de controle. Quando eu estive na Casa Civil, eu tive a preocupação de montar os núcleos de integridade para os ministérios que foram se espalhando pela esplanada. Nós temos uma Controladoria Geral da União que desenvolveu aí, né, bases de inteligência, de controle. Nós aqui, o primeiro convênio assinado foi com a CGU, exatamente para que a gente pudesse nos valer dessa base de controle. É como o presidente diz, se alguém faça uma bobagem, pode, porque esse negócio aqui é gigantesco, tem 700 mil funcionários, né? E essa máquina é pesada, a gente luta para encurtar ela, fazer ela ser mais eficiente. Agora, se a gente descobre, corta a cabeça. Muito Obrigado, bem. ministro. Muito bem, nós vamos aí então com Poliglota. Oi, Poliglota. Bom dia, ministro. Meu nome é Jorge Martins, poliglota, do blog do poliglota.com.br. Satisfação em tê-lo aqui conosco. Ministro, a pergunta é bem direta para o senhor, inclusive a pedido dos nossos internautas que gostam muito e nos acompanham. Seguindo essa política de governo do presidente Bolsonaro aí de alavancar a economia sem se esquecer do lado social, quantos milhões já foram gastos e quantas pessoas já foram beneficiadas pelos programas sociais do governo? O senhor tem esses números? Bom, neste momento agora, aqui, nós já gastamos 41 bi, de um potencial de algo em torno de 145 que nós deveríamos gastar até o final das 3 parcelas. O pessoal lá do bem da economia, que é os que têm carteira assinada, eles têm uma previsão de chegar próximo de 20 ou 30 bi, né? Aí nós temos as linhas de crédito e outras ações do governo. Esse pacote ele deve chegar bem pertinho de 400 bi ou mais, né? Então, realmente, é um volume impressionante. Eu falei aqui, todas as redes, a rede que é mais permanente, que é a rede lá do BPC, Benefício de Prestação Continuada, e dos auxílios previdenciários e auxílios assistenciais, ela cobre aí mais ou menos uns 36 milhões de pessoas. Depois a gente tem a nossa aqui, que já está em 60 milhões, um número redondo, para ficar fácil o cálculo, são 96. Tem um potencial de 24 lá, então nós estamos falando aí bem próximo de 120 milhões de pessoas, né, que serão cobertas, né, por todas essas formas de auxílio, né, que partem do governo federal. Agora, o nosso objetivo não é que isso perenize, ao contrário, que a gente possa emancipar as pessoas, que as pessoas possam ter uma vida independente do Estado, sem ter o atrelamento. É diferente o conceito que nós temos aqui hoje do conceito que vigiu no Brasil no passado. Bolsa Família, por exemplo, era pescaria de voto. Esse é o fato. Eu não tenho nenhum problema de enfrentar esse debate. E nós vamos construir aqui um programa de renda mínima onde o mérito seja introduzido, onde a gente vá
focar no mais ultra vulnerável, que a gente vá poder estimular as crianças. Nós temos programas importantíssimos aqui, como o Criança Feliz, que começa a cuida de 1 milhão de crianças hoje, do ventre materno até os 3 anos de idade, com estimulação, né? Mas ele tem que se completar. Não dá para estimular e preparar o desenvolvimento cerebral dessa criança, as suas cognições, a sua capacidade de psicomotricidade ampla e fina, se tu não tiver aquele processo importantíssimo dos 3 aos 5 anos e 11 meses, que é quando ela desenvolve o prazer em aprender. E aí ela precisa ir para a creche, ela precisa ir para a pré-escola, né? Porque a gente vê nos nossos filhos e netos. Eles chegam para a alfabetização praticamente alfabetizados. E as crianças pobres chegam lá e acham a escola muito aborrecida. E hoje a gente sabe cientificamente que elas chegam a ter 40 vezes menos capacidade cognitiva e 40 vezes menos vocábulos do que as crianças que são adequadamente estimuladas. Isso é ciência, nós não estamos falando em achismo aqui. E por isso que o programa Criança Feliz foi premiado internacionalmente, foi criado e desenvolvido no governo Bolsonaro, foi uma iniciativa do ex-ministro Osmar Terra, que eu vou sempre render as minhas homenagens a ele por esse programa, mas aí mostra um pouco da complexidade desse país gigantesco e que teve governos que viveram fases de grande acúmulo de riqueza, mas essa riqueza não foi lá para baixo, não. Essa riqueza foi só no topo. E a luta do presidente Bolsonaro, e talvez a confrontação que ele tem diariamente por grandes setores da empresa, é porque ele não divide mais com os de cima. Ele está fazendo permear para ir para a turma de baixo da pirâmide social brasileira. Ok, muito obrigado, ministro. Um bom dia. Obrigado. Nós vamos aí com Hamilton Silva. Hamilton, liga seu microfone, Hamilton, por favor. Continua desligado, Hamilton. Bom, nós vamos com Cláudio Campos. É com você, Cláudio. Vamos lá, Cláudio. Bom dia, ministro. Bom dia, Cláudio. Eu sou Cláudio Campos, membro da BBP desde 2018. Sou diretor da agência 2C News e editor-chefe do jornal da 2C News. A minha pergunta é sobre o auxílio emergencial. A modalidade de recebimento atual é através do Caixa Tem. Sem poder sacar o dinheiro, o contemplado não terá problemas ao tentar comprar, por exemplo, no mercadinho do bairro ou numa feira, por exemplo, uma vez que esses comércios não aceitam o cartão virtual? Bom, primeiro explicar por que nós tivemos que fazer isso. Porque são 75% dos beneficiários do Bolsa Família, Cláudio, eles sacam ou na agência da Caixa ou nas lotéricas. São 19 milhões de pessoas. O último grupamento dos cadastrados entre 23 de abril e 30 de abril são 8,4 milhões de pessoas. Como eles estão recebendo a primeira parcela e nós permitimos saque e transferência de todos os demais, nós também nessa semana estamos pagando a eles e permitindo saque e transferência. Então, são 19 mais 8,4, nós estamos falando em números redondos, em 27 milhões de pessoas que estão indo às agências bancárias, 75% delas estão indo às agências bancárias para sacar o dinheiro. E nós estamos no meio, vamos dizer assim, em muitas regiões do pico do Covid. Então, nós distribuímos os 31 milhões da primeira fase, de 7 a 22, fizemos o crédito agora, estamos permitindo o saque a partir do próximo sábado, 30 de maio. Então, hoje, tem mais de 1.000 sites que as pessoas podem, através do aplicativo no Caixa Tem, do cartão virtual, comprar. Nós estamos trabalhando desde a semana retrasada com as operadoras de máquinas, que se chamam adquirentes, né, para que a gente possa fazer uma atualização do sistema deles e permita que a pessoa vá na feira
ou vá no supermercado, ou vá na farmácia com o seu cartão aqui, aproximar da maquininha e pagar. Ou seja, a gente está lutando para que o mais rapidamente possível a gente possa ter isso consolidado e as pessoas possam, além do site, além de pagar boleto, além de pagar conta de água, conta de luz, elas possam também ter esta forma de utilização mais direta. Tu tem razão, mas nós estamos brigando para acelerar isso. As máquinas no Brasil, apenas uma parte delas funciona dessa maneira, vai precisar ter uma adaptação que vai ser feita pelas empresas que possuem as máquinas para poder permitir esse tipo de compra. Mas nós estamos suando a camiseta aqui para ver se anunciamos semana que vem. Muito obrigado. Bem, fechou. Em Brasília, são 11h40. Ministro Onyx Lorenzoni, em nome da BBP, agradeço a sua honrosa presença na nossa sala de imprensa e eu, os nossos colegas jornalistas, gostaríamos que o senhor deixasse a sua mensagem final. Bom, primeiro dizer que o Brasil escolheu um caminho. O presidente Bolsonaro permitiu o surgimento desta nova direita no Brasil, aí, né, de uma centro-direita que vem alicerçada, né, numa aliança conservadora-liberal, né, conservadora nos costumes e nos valores e liberal do ponto de vista econômico. Nós enfrentamos muitas dificuldades, uma boa parcela da imprensa brasileira, como bem ensinava Antônio Gramsci, né, foi ideologicamente cooptada, uma outra parte foi financeiramente cooptada pela esquerda brasileira, que é conectada à esquerda latino-americana através do Foro de São Paulo e à esquerda europeia. E a nossa luta, a gente sabia que não ia ser fácil. O presidente Bolsonaro sempre soube que seria um combate desigual. Todos que estão ao redor dele sabem o preço que a gente paga, e espaços como vocês nos proporcionam são vitais para que a gente possa levar a verdade a toda a sociedade. Nós não tememos esse enfrentamento. O presidente Bolsonaro tem a consciência de que a gente tem uma missão de mudar e transformar o Brasil, e nós temos certeza que nós estamos cumprindo com essa missão. Quando a gente encontra, praticamente 1 ano e meio depois do episódio eleitoral, né, caminhando para 2 anos de distanciamento do episódio eleitoral, milhões de brasileiros nas ruas do Brasil vestidos de verde e amarelo, portando a nossa bandeira, famílias inteiras que, por mobilização pessoal, tentam se aproximar do presidente para dar uma palavra de carinho, uma palavra de estímulo, a gente tem a certeza que a gente está no caminho certo. Nós não tememos essa imprensa esquerdista que, lamentavelmente, tomou conta de redes de televisão, de jornais e revistas de grande circulação no Brasil. E a gente sabe que o preço de mudar o nosso Brasil e dar um bom futuro para as nossas famílias e para as famílias brasileiras, para os filhos das famílias brasileiras, requer esse embate, esse combate e esse sacrifício. E a gente está preparado para isso, a gente não teme isso, e eu quero agradecer muito esse espaço que vocês me proporcionaram agora, que me permitiu poder dizer as coisas que eu disse, falar as coisas que eu falo, que é o que eu acredito, e poder fazer a defesa desse grande brasileiro, que é a esperança da maioria da população brasileira, que se preocupa com cada um de nós, que fala a nossa língua, que come as coisas que a gente come, né? Que não se preocupa com restaurantes luxuosos, nem com gastos, né? Como a gente via em governos anteriores, onde o refinamento era o toque, né? Aqui agora não, agora tem um presidente que é popular, um presidente que se preocupa com as pessoas e um presidente que já colocou a sua vida em risco exatamente para poder cumprir essa missão. Então, muito obrigado a você. Sou eu que quero agradecer em nome do governo a existência de vocês, o trabalho de vocês, a coragem de vocês, que nos permitem levar a verdade a cada cantinho do Brasil. Então, muito obrigado, que Deus abençoe e proteja a todos e que vocês multipliquem aí cada vez mais as pessoas que acompanham o belo trabalho que vocês fazem e, principalmente, a verdade que vocês levam,
e que permite que a gente possa equilibrar no Brasil as coisas e, principalmente, continuar o Brasil ostentando orgulhosamente a bandeira verde e amarela em cada casa, em cada carro e no coração de cada um de nós. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, ministro. Eu quero agradecer também todos os colegas jornalistas que participaram deste debate virtual feito pela sala de imprensa da BBP. Agradecer ainda mais o nosso público telespectador que nos acompanhou pelas nossas redes sociais. Um bom e maravilhoso dia para todos. Tchau, tchau!